as consequências do pecado dos filhos de Eli. Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregar Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Você que está conosco, Deus te abençoe, que você possa entender o propósito desse vídeo, aquilo que o Senhor possa tocar no seu coração. Nós sabemos que os filhos de Eli, quando eles não ouviram a palavra de Deus, eles eram sacerdotes, né? Eles estavam ali servindo na casa de Deus. Então uma das coisas que eles tinham que entender no seu coração é o seguinte: eles não podiam pecar, né? Eles tinham que ter uma vida de santidade. Mas o que eles faziam? Deitavam com as mulheres ali na entrada, na tenda, e também da oferta que eles tinham que pegar, que era o garfo, que o que saísse no garfo era para o sacerdote. Eles pegavam praticamente a oferta toda para fazer churrasco com os amigos. E Eli, sabendo disso, ele não repreendeu os seus filhos. E um dia chega um profeta e fala para ele que a casa dele já não ia mais prosseguir por causa do pecado que estava dentro da casa de Deus. E eles então, sabendo disso, chega seu pai e diz: meus filhos, o que vocês andam fazendo? Não estão fazendo nada. Olha, se vocês pecarem contra o homem é alguma coisa, agora pecar contra Deus é outra coisa. Mas mesmo assim ele deixou eles fazerem o que quiser. E um dia eles foram para a guerra, e Ofni e Finéias levavam a arca do Senhor, porque achavam os filhos de Israel que iam vencer, porque a arca da aliança estava lá. Mas estavam dois sacerdotes caídos, que praticavam o que era mal aos olhos do Senhor. Então o que aconteceu? Eles morreram na guerra. E quando eles morreram, a arca foi tomada pelos filisteus. E Eli, quando soube que os seus filhos tinham morrido, ele caiu e bateu a cabeça e destroncou o pescoço e morreu. Mas como Deus, ele não permite que as coisas santas se misturem com as coisas vãs, a arca de Deus foi colocada lá no templo de Dagon. No dia seguinte, Dagon estava caído diante da arca. E eles falaram: olha, o Dagon está caído. Aí colocaram outra vez de pé. No outro dia não estava somente caído, mas estava todo quebrado. Cabeça para um lado, braço para o outro. Aquela estátua estava totalmente destruída. E começou Deus a ferir os filisteus com hemorroidas, com várias doenças, com ratos, peste de rato. Eles estão sofrendo tanto daquela maneira que falaram: vamos devolver a arca de Deus. Aí devolveram a arca de Deus. E quando trouxeram a arca de Deus, os moradores da cidade que receberam a arca, o que eles acharam? Que poderiam olhar a arca, que poderiam olhar dentro da arca. Então os moradores daquela cidade começaram a ter a curiosidade, abriram a tampa da arca, começaram a olhar o que estava dentro da arca. E foi sucessivamente, filas de pessoas achando que aquilo ali era uma coisa de qualquer maneira. Quem podia cuidar da arca? Somente os levitas, escolhidos por Deus. Somente aqueles que eram separados, mas aquele povo não sabia as consequências que eles viriam sobre eles, porque eles estavam desobedecendo aquilo que foi ordenado. Eles sabiam que somente os levitas poderiam pegar a arca. Aconteceu num dia de manhã, quando saíram, tinham mais de 50 mil pessoas mortas, caídas no chão por causa do pecado, porque eles olharam na arca. Então a consequência do pecado dos filhos de Eli foi enorme, porque aquele povo poderia estar vivo se eles tivessem andado nos caminhos do Senhor. A arca jamais teria sido tomada, jamais teria acontecido todo este mal sobre Israel se aqueles homens fossem fiéis a Deus. Veja o que aconteceu. Deus depois falou com Samuel que a casa de Eli não ia ter prosseguimento. Então Samuel foi colocado no lugar como agora o sucessor, como profeta, como um juiz sobre Israel. Então Samuel, um homem cheio do Espírito Santo, este homem então dirigiu o concerto do povo de Israel com o Senhor. E quando vieram os filisteus novamente para querer destruí-los, Deus então trovejou contra eles, Deus o destruiu. Eles perderam feio a batalha, Israel foi vencedor, feriu os filisteus. Então os filisteus já não voltaram mais para querer tomar conta das cidades ou querer dominar Israel, porque o Senhor, através daquele pacto, através daquela aliança que o povo fez juntamente com Samuel, concedeu libertação ao seu povo. Então todo pecado tem uma consequência. E esse pecado, que muitas vezes as pessoas acham que mesmo com o erro de um sacerdote, ele pode tomar o lugar daquele sacerdote. Todo aquele que for mexer nas coisas sagradas,
tem que entender o seguinte: não é qualquer um que pode usar as coisas consagradas a Deus no seu templo. Porque eu já vi pessoas que muitas vezes pegaram o óleo da unção e saíram ungindo por aí. Eu conheci um homem que ele saiu e ele trabalhava numa empresa que eu trabalhava, ele tinha essa mania de querer ungir as pessoas, mas ele não tinha nenhum ofício diante da casa de Deus, ele não era separado como um pastor, como um presbítero na casa de Deus, mas ele era uma pessoa que achava que podia fazer tudo aquilo. E grande foi a sua ruína, porque a sua vida também não era correta diante de Deus. Então aquele homem não poderia agir daquela forma e achou que poderia. Então, todo aquele que tem o chamado, ele tem que praticar a justiça e tem que fazer aquilo que o Senhor ordena. E não pode deixar de qualquer maneira. E aquele que não tem, não pode achar que pode tomar o lugar. Ah, eu vou assumir isso aqui. Tem gente que auto se unge, né? A partir de agora eu sou profeta, eu sou pastor, e começa a agir como se tivesse o chamado de Deus e começa a errar. Ou às vezes as pessoas que o procuram: ah, você agora é meu pastor, você vai agir dessa forma, você vai me ungir, você vai consagrar-se, e a pessoa não se coloca na posição de dizer: não, eu não tenho ainda esta unção sobre a minha vida. Então as pessoas que morreram quando viram a arca, acharam que poderiam fazer igual os levitas, achavam que podia fazer igual os sacerdotes. Não é porque Eli e Finéias fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, que Deus não ia suscitar outro, como ele suscitou a Samuel, para ser profeta na sua casa, para ser sacerdote e ser juiz sobre o seu povo. Então aquelas pessoas morreram por causa disso. Enquanto as pessoas estão caídas espiritualmente, porque não tem o chamado, não tem a unção sobre a sua vida e acha que é tudo fácil. Ah, se pastor faz, eu também vou fazer. Cuidado, cuidado, porque ele é homem de Deus. Porque se ele faz, porque ele foi chamado, ele foi ungido, ele foi separado para fazer aquela obra, e você ainda não foi. Então seja humilde e se converta ao Senhor, esteja como Deus quer na sua casa, aprenda a palavra de Deus, para que você faça aquilo que o Senhor quer. Isso é o correto. Amém? Que Deus te abençoe. Você que assistiu até o final o vídeo, muito obrigado. Não esquece do like, o joinha. Deixe um comentário de que cidade desse país você está assistindo, ou de qualquer lugar do mundo. Obrigado aos irmãos que estão colocando o nome. Tem irmão do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de outras cidades do Brasil, até mesmo aqui próximo, como Guarulhos, Santa Isabel, e outras cidades. Deixa lá seu comentário, vai ajudar muito o crescimento desse canal. Amém? Que Deus te abençoe. E não esquece, na descrição do canal tem a nossa conta de missão. Nos envia uma oferta de amor em nome de Jesus. Amém.